Já imaginou um povo tão feroz que desafiava até tubarões? Os goitacazes eram exatamente assim, dominando o sudeste do Brasil com coragem e resistência contra os colonizadores. Mas sua história não é apenas de batalhas. Ela revela o preço da luta por liberdade e o legado de um espírito indomável. Quer saber mais sobre esse capítulo marcante do nosso passado? Os goitacás eram mais que simples habitantes das terras ao sudeste do Brasil. Eles eram guerreiros de alma indomável, adaptados a um ambiente hostil e selvagem. Entre os rios São Mateus e Paraíba do Sul, eles estabeleceram seu território de domínio, protegendo-o com astúcia e força. Imagina só viver em um lugar onde a natureza dita as regras e a sobrevivência é uma arte. Para os goitacás, esse era o cenário diário. Eram conhecidos por suas táticas imprevisíveis e estratégias ferozes. Resistiam a qualquer um que ousasse cruzar suas fronteiras, usando o conhecimento do terreno a seu favor. Para eles, cada rio, floresta e montanha tinha um propósito estratégico. Assim se mantinham sempre um passo à frente dos invasores. Era como se a própria terra estivesse do lado deles, ajudando-os a preservar sua cultura. O mais fascinante é que os goitacás não viam o domínio dessas terras como apenas um território, mas como parte da sua identidade. Para eles era um legado, um símbolo de sua conexão inquebrável com a terra. Mas tudo isso era apenas o começo da longa jornada de resistência. Os primeiros encontros entre os colonizadores portugueses e os goitacás remontam ao século XVI. Imagine a surpresa dos europeus ao encontrarem esse povo de espírito indomável, parte do grupo etnolinguístico Macro-G, com um modo de vida completamente distinto do que conheciam. Para os goitacás, os recém-chegados eram intrusos, nada mais que uma ameaça ao seu modo de vida. A comunicação, marcada por um choque cultural intenso, era mais feita de desconfiança do que de palavras. Os goitacás eram famosos por suas habilidades únicas de natação e corrida. Não era apenas uma questão de esporte ou lazer, mas uma necessidade de sobrevivência. Na visão deles, as águas dos rios não eram apenas fontes de sustento, mas também caminhos de defesa e estratégia. Já pensou ter que nadar por sua vida em meio à correnteza para escapar de um inimigo? Pois é, era essa a realidade que os goitacás enfrentavam, com coragem e agilidade. Esses encontros iniciais com os portugueses moldaram o futuro das interações entre os dois grupos. A tensão estava sempre no ar, uma mistura de medo, fascínio e hostilidade. Porém, a resistência dos goitacás ainda era apenas uma parte do desafio que os colonizadores encontrariam pela frente. O estilo de vida dos goitacás era uma mistura de coragem e habilidade, moldada pelas adversidades do ambiente costeiro. Em um mundo onde a resistência era tudo, eles se destacavam como nadadores e corredores excepcionais. Não era raro vê-los mergulhar nas águas para pescar ou até mesmo caçar veados nas matas densas. E por mais inacreditável que pareça, havia relatos de que enfrentavam tubarões em lutas diretas. Isso mostra o quão longe iam para defender seu território e sua sobrevivência. A força física e agilidade dos goitacás eram, na verdade, uma necessidade diária. Eles não só dominavam a terra e a água, como também desafiavam os inimigos mais temidos que rondavam suas praias e florestas. Eles resistiam às invasões dos tupis ao longo da costa, demonstrando uma bravura que ecoava nas matas e riachos. Cada batalha não era apenas uma defesa de território, mas um ritual de honra e sobrevivência, que definia quem eles eram como povo. Os goitacás entendiam que a sobrevivência dependia da adaptação, e eles tinham isso no sangue. Cada novo dia trazia novos desafios, e era justamente isso que mantinha seu espírito indomável vivo. No entanto, com a chegada dos colonizadores europeus, a pressão sobre eles apenas começava a crescer. A cultura dos goitacás era tão marcante quanto suas habilidades de sobrevivência. Entre suas principais criações estavam arcos e flechas, feitos com precisão e eficiência, que refletiam sua habilidade como caçadores e guerreiros. Esses artefatos não eram apenas ferramentas de caça, mas símbolos de resistência, usados também em combates para proteger suas terras e tradições. É como se cada flecha lançada fosse um grito de defesa pela sobrevivência. Além das armas, a pesca era uma parte central do dia a dia dos goitacás. Eles desenvolviam suas próprias técnicas e ferramentas de pesca, muitas vezes adaptando-as às condições desafiadoras das águas costeiras. Era uma combinação de instinto e engenhosidade, típica de um povo que sabia como se moldar às necessidades do ambiente. Imagine a maestria de alguém que não apenas vive do mar, mas o entende como um aliado vital.
As rivalidades internas entre as próprias tribos Goitacás, Goitacá-Guaçu, Goitacá-Mope e Goitacá-Jacoritô eram intensas e faziam parte de sua dinâmica cultural. Cada tribo tinha seu orgulho e identidade, o que reforçava um senso de pertencimento e, ao mesmo tempo, gerava conflitos. Essa complexa teia de relacionamentos internos ainda seria testada mais uma vez quando os europeus avançassem com suas intenções coloniais. Desde os primeiros contatos com os europeus, os Goitacás demonstraram uma resistência feroz à colonização. Para eles, os assentamentos portugueses não representavam apenas invasões de terra, mas também uma ameaça direta ao seu modo de vida e cultura. Sem hesitar, eles atacaram povoados, destruindo instalações e repelindo colonos com uma força inesperada. Isso desencadeou um ciclo de conflitos intensos e prolongados, onde a sobrevivência era a prioridade. Os ataques dos Goitacás eram rápidos e estratégicos, como uma tempestade que surge do nada. Eles conheciam cada trilha e cada esconderijo, o que lhes dava uma vantagem em combates contra os europeus, acostumados a terrenos mais previsíveis. Imagine a surpresa dos colonizadores ao enfrentarem um inimigo que conhecia as terras melhor do que qualquer mapa poderia descrever. Mas a guerra estava apenas começando, e os europeus não desistiriam tão facilmente. A resposta dos colonizadores veio na forma de uma campanha de extermínio. Foi uma tentativa brutal de subjugar os Goitacás, mas mesmo diante de tamanha violência, eles continuaram a lutar, recusando-se a se render. A resistência persistente dos Goitacás era, em si, um testemunho de sua tenacidade, mas o peso das armas e das doenças europeias logo começaria a cobrar seu preço. O século XVIII trouxe tempos sômbrios para os Goitacás, marcando o início de seu declínio quase inevitável. A guerra constante com os colonizadores, combinada com bens envenenados e doenças trazidas pelos europeus, enfraqueceu drasticamente o povo. Imagine o impacto de batalhas não apenas contra soldados, mas contra inimigos invisíveis, como a varíola, que devastava comunidades inteiras. Era como se cada respiração se tornasse um risco de vida. A brutalidade das campanhas de extermínio não deixava espaço para misericórdia. Os Goitacás lutaram bravamente até o fim, mas a superioridade numérica e tecnológica dos europeus tornava a resistência cada vez mais difícil. O que antes era um território dominado com orgulho, agora se tornava palco de um genocídio silencioso e implacável. Cada derrota era mais do que uma perda de vida, era um pedaço de sua cultura sendo arrancado. Mesmo em meio ao caos, os Goitacás ainda tentavam preservar o que restava de suas tradições, mantendo os ritos de caça e celebração da natureza sempre que possível. Mas o tempo não estava do lado deles, e o impacto da colonização parecia mais forte a cada ano. A esperança de um futuro livre começava a se apagar lentamente, mas o legado de sua resistência não seria esquecido tão facilmente. Apesar de quase exterminados, os Goitacás deixaram um legado de coragem e conexão profunda com a natureza. Sua reputação feroz não era apenas um reflexo de sua habilidade em combate, mas também de sua capacidade de coexistir harmoniosamente com o ambiente ao redor. Eles não apenas habitavam as terras, mas faziam parte delas, reconhecendo o valor de cada rio, árvore e animal em suas práticas cotidianas. A resiliência dos Goitacás ainda ecoa nas histórias e lendas que sobreviveram ao tempo. Para eles, a natureza não era apenas um recurso, mas uma extensão de sua identidade. Mesmo após séculos de colonização e transformações, a memória de sua luta permanece como um símbolo de resistência. Eles nos lembram que, mesmo diante da força esmagadora, é possível manter a essência viva por gerações, como uma chama que se recusa a se apagar. Hoje, a história dos Goitacás ainda desperta curiosidade e admiração, mostrando o poder de um povo que não se dobrou diante das adversidades. E mesmo que sua presença física tenha se dissipado, a herança cultural que deixaram continua a influenciar e inspirar quem conhece sua trajetória. Mas afinal, o que podemos aprender com essa história de luta e resiliência? A história dos Goitacazes é um testemunho de força e resistência que ainda inspira. Um legado de luta pela liberdade que atravessa gerações e continua a ecoar. Se você quer mais histórias assim, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo capítulo dessa jornada pelo nosso passado.